Vamos mudar de assunto? Política de Mauá, olha só, virou do avesso hoje de manhã. Polícia Federal foi em peso para a cidade. O prefeito Átila Jacomuzzi foi preso de novo, acusado de chefiar um grande esquema de corrupção que envolvia também a Câmara Municipal. Vejam só que horror. 22 dos 23 vereadores estariam envolvidos nesse esquemão de roubalheira. Os agentes fizeram busca e apreensão nas casas dos vereadores, nos gabinetes deles também, na sede da prefeitura, enfim, foi uma devassa na cidade. Bruno Tavares fala ao vivo da Polícia Federal na Lapa, aqui em São Paulo. Bruno, boa tarde. Que coisa lá em Mauá, hein, Bruno? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos, é isso mesmo. Agora há pouquinho, 2 delegados da Polícia Federal e o chefe da Controladoria Geral da União, aqui em São Paulo, concederam uma entrevista coletiva para explicar essa operação que foi batizada de Trato Feito. Porque ela é um desdobramento de uma operação que teve em maio deste ano, chamado Prato Feito, que investigava o desvio de dinheiro da merenda escolar. Nessa operação, em maio, o prefeito e o assessor dele, o João Gaspar, já tinham sido presos. Eles acabaram soltos por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Só que a Polícia Federal disse que, mesmo depois dessa prisão, eles continuaram com o esquema. O esquema continua existindo. A Polícia Federal chegou a batizar esse esquema de um mensalinho. Porque, segundo a Polícia Federal, todo mês, R$500 mil saíam dos cofres públicos de Mauá e iam, então, para o bolso do prefeito, desses assessores e também de 22 dos 23 vereadores da cidade. Esse valor ele corresponde a cerca de 10% a 20% dos contratos de 9 empresas com a Prefeitura de Mauá. São empresas de todos os ramos. Radar, limpeza, prestação de serviço, fornecimento de material escolar, de uniforme, enfim, várias empresas, então, também foram alvo de busca nessa manhã. Os policiais também estiveram na Prefeitura e na Câmara Municipal. A Prefeitura ficou fechada, quem chegava para trabalhar não conseguia entrar. Enfim, essa operação ela foi deflagrada hoje e a gente acompanhou tudo. Desde logo cedo, nossas equipes percorreram as ruas de Mauá e acompanharam de perto essa operação. E é o que a gente confere agora na reportagem. Átila Jacomuzzi chegou na sede da Polícia Federal às 9h30 da manhã. O prefeito do PSB é apontado pela Polícia Federal como chefe de um esquema de corrupção que envolvia assessores dele, empresários e praticamente todos os vereadores de Mauá. A operação de hoje é um desdobramento de uma outra, a Prato Feito, que ocorreu em maio. A PF e a Controladoria Geral da União investigaram o desvio de dinheiro da merenda escolar em São Paulo, Paraná e Bahia e no Distrito Federal. Na época, foram encontrados R$87 mil em dinheiro na casa do prefeito Átila. Ele foi preso. Um mês depois, foi solto por um habeas corpus. Voltou ao cargo em setembro, após uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na época da operação, os agentes também apreenderam R$588 mil e dezenas de planilhas na casa do ex-secretário de governo João Eduardo Gaspar, que também foi preso hoje. Essa é uma das anotações. O título diz: vereadores atendidos. E um ok ao lado de quase todos os nomes dos 23 parlamentares do município. Os investigadores dizem que o prefeito Átila Jacomuzzi resolveu dividir o dinheiro da propina para conseguir aprovar os seus projetos aqui, no prédio ao lado, onde fica a Câmara Municipal da cidade. 22 dos 23 vereadores são suspeitos de receber dinheiro do esquema que, segundo a PF, era comandado pelo prefeito. Hoje, policiais vasculharam os gabinetes e as casas dos vereadores e também a prefeitura. Quem chegou para trabalhar de manhã teve que esperar do lado de fora. 9 empresas de diferentes ramos são suspeitas de envolvimento no esquema e também foram alvo de buscas. Os investigadores descobriram que um contrato para a compra de uniforme escolar foi superfaturado. A cidade tem 18 mil alunos na rede municipal, mas a prefeitura comprou 48 mil kits como esse. É um escândalo, né, gente? Uma cidade que tem muitas indústrias, conheço muita gente que trabalha, que mora, que vive em Mauá, e a cidade está em calamidade, né? Com problema na saúde, na educação, no transporte público, na área de saneamento. E a gente entende por quê, né? Essa roubalheira, todo esse monte de denúncia aí, e agora essa investigação gigante da Polícia Federal.
Tomara que consigam recuperar pelo menos uma parte desse dinheiro que pertence aos moradores de Mauá. A defesa de Átila Jacomuzzi diz que a nova prisão é arbitrária e tem o objetivo de requentar fatos que já eram conhecidos. Falou ainda que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal em Brasília para buscar a liberdade do prefeito. O advogado do ex-secretário de governo, que é o João Eduardo Gaspar, advogado disse por telefone que está tomando ciência das acusações para depois então se manifestar.